E aí, pessoal, estamos de volta. Dessa vez nós vamos trabalhar com vocês o tema de enzimas. Então sejam todos muito bem-vindos para essa abordagem dessa nossa aula de hoje, onde nós iremos estudar sobre o comportamento das enzimas. Eu convido você já a me acompanhar aqui, pessoal, nesses slides que a gente preparou, contendo uma série de abordagens sobre as enzimas que são fundamentais para que você consiga se desenrolar bem aí nas questões do teu material da escola e se preparar bem aí para os concursos de vestibulares e de Enem, tá bom? Então me acompanha aqui, vem comigo. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês ficassem alertas, né, é sobre a classificação especial que as enzimas sofrem, tá? Então, as enzimas, na realidade, são um tipo especial de proteína, né, que são catalisadores biológicos cuja função é acelerar a ocorrência de reações em nosso corpo por meio da diminuição da energia de ativação necessária para que essa reação se processe, tá? Então, o que é necessariamente essa energia de ativação? É a energia necessária para colocar os reagentes em condição ideal da reação ocorrer. Então, quando se ligam aos reagentes, essas enzimas, elas reduzem essa energia de ativação, favorecendo que a reação ocorra de maneira muito mais rápida. E aqui nesse slidezinho, aqui nesse gráfico, você consegue acompanhar essa estrutura comigo, né? Observe que eu preciso de uma energia de ativação relativamente alta para fazer com que determinada reação ocorra. E quando eu coloco a enzima dentro do processo, ela diminui a quantidade de energia de ativação que é preciso para fazer com que essa reação se processe, que ela tenha início, né, e consiga formar aí os seus produtos da reação. Perfeito? Então fica de olho, é muito importante que esse conceito esteja bem entendido para você. Energia de ativação é a energia necessária para fazer com que os reagentes se encontrem em posição ideal de reagirem e, consequentemente, originar os produtos a qual se destinam. Perfeito? Tranquilos com isso? Então vamos dar sequência aqui para a gente compreender um pouco mais a respeito das enzimas, tá? Então, as enzimas elas podem estar presentes nos organismos na forma inativa, tá? Na realidade, isso é até uma estratégia do organismo de armazenar um pouquinho de enzimas que ele precisa para determinadas reações numa forma inativa, que pode ser rapidamente ativada no momento em que a gente sente a necessidade de usar essa enzima, tá? Quando a enzima está armazenada na forma inativa, ela normalmente é denominada de proenzima ou zimogênio, tá? E aí é o exemplo do caso aí do pepsinogênio, que é a proenzima, que quando convertida dá origem à pepsina, tá? A enzima que atua digerindo proteínas a nível de estômago. Então, o pepsinogênio, ele fica lá no estômago, na forma inativa, e quando a gente precisa que ele entre em ação, as células da mucosa do estômago começam a produzir esse ácido clorídrico, torna o ambiente mais ácido e converte o pepsinogênio em pepsina, e aí sim ela se torna em uma enzima ativa e vai cumprir o seu papel aí, que é atuar na digestão das proteínas, perfeito? Outra coisa importantíssima que a gente tem que ficar de olho é a alta especificidade que a enzima tem pelo seu substrato. As enzimas elas são específicas para o seu substrato e esse nível de especificidade é tão grande que a gente normalmente denomina esse modelo de chave-fechadura. É como se cada enzima atuasse no substrato de modo muito semelhante como cada fechadura tem a sua própria chave. Elas são específicas. A minha chave não abre a fechadura da sua casa, assim como uma determinada enzima que atua sobre um produto não deverá atuar sobre outro produto, tá? Ela seria específica para o seu substrato em questão, tá certo? Então, a interação enzimática, enzima e substrato, na realidade, né, ela ocorre no nível molecular, tá? É um encontro entre moléculas, é um encaixe entre moléculas. Então, toda essa interação que a gente está falando de enzima e substrato, ela ocorre no nível molecular, de modo que as moléculas tridimensionais se encaixam, se acoplam, né, no caso aí das enzimas, com os seus respectivos substratos, para que
a reação possa ser catalisada, né? Possa ser desenvolvida. As enzimas se ligam aos substratos por meio de regiões específicas presentes nessas enzimas, que nós chamamos de sítios ativos ou centros ativos, que é o local exato onde a enzima encaixa no substrato, tá? Então, isso é o que nós chamamos de sítio ativo ou centro ativo da enzima. A reação da enzima com o substrato altera a estrutura, né? Essa reação altera o substrato, na realidade, sem que a enzima seja alterada nesse processo. Então, isso é muito importante que você fique alerta, que toda vida que uma enzima entra numa reação, ela catalisa essa reação e sai completamente ilesa. Ela não é consumida durante a reação e ela não se altera durante a reação. Esses são pontos que você precisa ficar atento, tá? Vale até um post-itzinho aí, tá? Cola no caderno para você não esquecer esse detalhe, tá? As enzimas participam das reações sem, contudo, serem consumidas ou alteradas durante esta reação, perfeito? E aqui você tem um desenhozinho esquemático mostrando como seria a estrutura da enzima. Ó, perceba essas cavidades aqui nessa primeira estrutura que está mostrando aqui o desenho da enzima, que vai se acoplar certinho com o substrato. Quando a enzima está ligada ao substrato, nós formamos uma estrutura que denomina-se de complexo enzima-substrato. Tá? Existem alguns autores que consideram, logo após a formação da enzima-substrato, quando a enzima já catalisa a reação, tá? Um complexo enzima-produtos, mas que aqui não está sendo representado nesse esquema, tá? Mas aqui, depois do complexo enzima-substrato, a enzima solta os reagentes já na sua forma de produtos. Então, nós entramos com o substrato, a enzima catalisa a reação de quebra, separando a estrutura azul da estrutura laranja, e a enzima sai exatamente da forma que entrou, sem ser consumida ou sequer alterada durante essa reação, tá bom? Então, isso é importante que fique claro, tá? Que a enzima tem esta propriedade, que é não ser consumida ou alterada durante a reação que ela catalisa, perfeito? Outro ponto, né, sobre as enzimas é a sua nomenclatura. Algumas pessoas às vezes apresentam dúvida de como é que se faz a nomenclatura das enzimas. É super simples. Ela é feita pela adição do sufixo -ase a duas condições, né? Eu vou acrescentar esse sufixo -ase ao nome do substrato sobre o qual a enzima atua, como por exemplo, o caso da maltase, tá? Ela é a enzima que atua sobre a maltose. A lactase é a enzima que atua sobre a lactose. Então, basta você pegar o substrato e acrescentar a terminação -ase, né? Esse sufixo -ase. Ou então, usar o termo -ase sobre a função que a enzima realiza, tá? No caso, por exemplo, ó, hidrolase realiza reações de hidrólise, tá? Então, eu peguei hidrólise e acrescentei o sufixo -ase para classificar a enzima como uma hidrolase, que são aquelas enzimas que realizam reação de hidrólise. As carboxilases, por exemplo, são enzimas que trabalham realizando reações de descarboxilação, perfeito? Então, é super simples, é só pegar o sufixo e acrescentar a terminação do sufixo -ase e acrescentar ao substrato, né, o nome do substrato ou da função para a qual essa enzima se destina, perfeito? Quanto à questão de temperatura, pessoal, a ação da enzima ela é influenciada por vários fatores e um deles é a temperatura. Do mesmo modo que a enzima exige uma temperatura ótima para acontecer, ela também exige um pH ótimo, que nós vamos discutir logo na sequência. Mas vamos começar focando a nossa atenção aqui na temperatura, tá? Então, toda vida que eu vou olhar o comportamento de uma enzima, existe uma temperatura ótima de funcionamento. É bem verdade que o aumento gradual da temperatura, né, à medida que eu elevo a temperatura dentro de um processo de reação enzimático, há uma tendência a você ter um aumento da reação, tá? E isso é até compreensível, porque eu estou fornecendo mais energia para o sistema e, consequentemente, estou aumentando o grau de agitação das moléculas, tá? Então, o aumento da temperatura tende a elevar a velocidade das reações bioquímicas, tá? E aqui eu estou mostrando esse gráfico para vocês para chamar bem atenção para esse clássico gráfico da temperatura ideal das proteínas, tá? E, gente, toma como referencial isso aí nosso ambiente celular.
A velocidade de reação da proteína aumenta à medida que eu aumento a temperatura. E aí você está vendo essa curva crescente aqui que o gráfico está apresentando para vocês. E perceba que a cada 10 graus, cada aumento de 10 graus, a velocidade de reação da enzima chega a duplicar ou triplicar. Contudo, você está vendo aqui ó, essa linha pontilhada mostrando que existe um pico no gráfico que deve estar ocorrendo em torno aí dos 40 graus Celsius, onde a partir de 40 graus, ao invés de eu continuar aumentando a velocidade de reação, essa velocidade de reação tende a cair e até zerar. Tá? Então, se eu continuar fornecendo calor acima de 40 graus, a tendência é que a reação, a velocidade de reação comece a diminuir. Isso se deve a um fato muito simples que você já deve estar lembrando aí de cara, né? Nesse instante, acima de 40 graus, a maior parte das proteínas que ocorrem no nosso ambiente celular desnaturam e aí, portanto, alteram a sua forma espacial e, consequentemente, perdem sua função, tá? As nossas células trabalham numa temperatura aproximadamente aí de 37 graus Celsius. Então, portanto, temperaturas superiores a 37 graus Celsius já começa a dificultar o processo enzimático nos nossos ambientes celulares. Tá? E acima de 40 graus a gente já corre risco de desnaturação proteica e, consequentemente, de inativação enzimática. Por isso, febres de 38 graus e meio a gente monitora, subiu de 38 graus e meio a gente já começa a se preocupar e já se entra com um antitérmico, um antipirético, para baixar essa temperatura e controlar a temperatura do ambiente celular para que não haja desnaturação das nossas enzimas. Perfeito com isso? Tudo tranquilo? Se entendeu direitinho, já anota, já deixa registrado. Se não entendeu, não se acanha, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, vê de novo esse trecho, mas o importante é que essa compreensão seja fixada aí, tá? Para que você possa mandar bem aí nas questões que seguramente vão aparecer envolvendo esse assunto, tá bom? Outro ponto que a gente tinha antecipado, né, no início dessa fala anterior é sobre o pH ótimo. Cada enzima atua em um pH específico, no qual a atividade enzimática é máxima dentro desse pH. Tá? E isso é facílimo da gente compreender. Olha para este gráfico, esses dois gráficos que estão aqui na tua telinha e observa comigo o seguinte, ó. Quando eu estou mostrando o primeiro gráfico, tá? Eu estou mostrando que a máxima atividade dessa enzima está acontecendo no pH em torno de 2, ó, pH 2, um pH muito ácido, né? E aqui eu estou representando o pH ideal da pepsina, que é uma enzima que atua a nível de estômago, que é realmente um ambiente bastante ácido, tá? E aqui, ó, no outro gráfico, mais à sua direita, você está vendo a tripsina, né? A representação da tripsina. Perceba que o ótimo de atividade dessa enzima está num pH perto de 8, tá? Algo muito próximo do 8, ou seja, ela está atuando em pH alcalino, é a nível de intestino. É uma enzima que trabalha a nível de intestino. Então, perceba que cada enzima vai exigir o pH ideal para que ela tenha o melhor comportamento em termos de capacidade de catalisar as reações. Tranquilos com isso, gente? Então, cada enzima tem o seu pH próprio, o seu pH ideal para que ela consiga funcionar bem, entregando o máximo dentro dessa reação. Tranquilos? Quanto à concentração do substrato, colegas, fica bem alerta com isso, tá? Quanto à concentração do substrato, para uma concentração fixa de enzima, colocando um exemplo, tá? Fixamos uma quantidade X de enzima, um aumento na concentração do substrato tende a ser acompanhado por um aumento na velocidade da reação, mas isso não é perpétuo, tá? Conforme você consegue visualizar aqui no gráfico, acompanha aqui comigo, ó, velocidade da reação aqui no eixo Y, concentração do substrato aqui no eixo X, e você está vendo que à medida que você aumenta a concentração do substrato, a velocidade da reação aumenta, mas vai chegar a um determinado ponto que essa curva para de subir e se transforma numa constante paralela ao eixo X. Tá? Exatamente nesse ponto indicado pela seta preta, que mostra o ponto de saturação da enzima. Ou seja, isso significa dizer que 100% das unidades enzimáticas presentes dentro desse sistema onde a reação está ocorrendo já estão ocupadas catalisando a reação.
não existe mais unidades enzimáticas disponíveis que possa se comprometer, né, com mais substrato. Então, a partir do ponto de saturação, não adianta mais aumentar a concentração do substrato, porque a reação tende a permanecer constante, sim, a partir desse ponto, tá bom? Se eu quiser melhorar essa reação, agora eu tenho que mexer na quantidade de enzima e não mais na quantidade de substrato. Perfeito? Tudo compreendido até aí? Então, vamos mais adiante. Inibição enzimática. O que pode levar à inibição de uma enzima, tá? Então, a gente costuma sempre dizer assim, que a inibição enzimática, ela pode ocorrer por meio de processos reversíveis e irreversíveis. O que seria a inibição reversível, tá? Essa é a inibição que normalmente a gente exemplifica, a inibição competitiva, que é aquela que ocorre por disputa pelo centro ativo da enzima. Então, existem substâncias químicas, que são chamadas de competidores, que são muito parecidas com o substrato sobre o qual aquela enzima atua, tá? E aqui é um exemplo muito bacana da gente entender. Por exemplo, todos conhecem que a sulfa, tá? A sulfanilamida, né? Ela é utilizada como um potente antibiótico. Ela pode inibir a ação de proliferação de bactérias. Mas por que isso ocorre? O que ocorre para que a sulfa funcione bem dessa forma, tá? Então, a sulfa, ela é um competidor, tá? Ela compete com o ácido para-aminobenzoico, chamado de PABA, pelo sítio das enzimas que produzem ácido fólico para a bactéria. Entenda, o ácido fólico, ele é um componente fundamental para o crescimento bacteriano, tá? E ele precisa desse ácido para-aminobenzoico, que é o PABA, para produzir ácido fólico. Assim, portanto, quando eu coloco sulfa no ambiente em que a bactéria se encontra, a concentração de sulfa sendo maior do que, obviamente, a concentração de PABA, elas vão competir pelo mesmo sítio de ligação na estrutura da enzima. Então, a sulfa ocupa os sítios de ligação dessa enzima, inibindo, assim, a produção de ácido fólico e comprometendo, obviamente, a proliferação bacteriana. Tá? Então, essa inibição, ela é chamada de inibição competitiva e é reversível. Por quê? Esgotou a sulfa, o substrato volta a poder se ligar no sítio ativo da enzima e o processo volta a ocorrer normalmente. Tranquilos com isso? Não esquece de ficar alerta para esses detalhes, porque eles são muito importantes e sempre dão as caras aí nas provas, principalmente dos vestibulares e do Enem, tá bom? Outro ponto é a inibição irreversível, tá? E como é que seria essa inibição irreversível? Ela ocorre quando existe ligação covalente do inibidor no sítio ativo da enzima, né? Então, esse inibidor se liga de forma definitiva à enzima, não se soltando mais dela e impedindo assim que a enzima consiga se ligar ao substrato e catalisar a reação. Um exemplo muito clássico disso é o que ocorre com o cianeto no citocromoxidase, né, da cadeia respiratória. Então, o que acontece? O cianeto é um veneno altamente potente que mata por asfixia, porque se liga nos citocromos e quebra a cadeia transportadora de elétrons, fazendo com que a produção de energia da célula despenque de imediato, tá? Então, ele é um tipo de ligação irreversível, porque o cianeto vai se ligar nesse sítio ativo da enzima, né? Nesse caso aí do citocromo oxidase, que é a enzima, e, consequentemente, não se solta mais. E, dessa maneira, eu inativo permanentemente e de forma irreversível, óbvio, esta enzima, tá? Então, a inibição pode ocorrer de forma reversível, quando esse exemplo aí se caracteriza, por exemplo, a inibição competitiva, ou de forma irreversível, quando um componente, né, um elemento, se liga de forma definitiva e irreversível ao centro ativo da enzima, proibindo assim que essa enzima seja capaz de funcionar. Beleza? Tranquilos com isso? Então, vamos lembrar aqui alguns detalhes sobre as enzimas, falando sobre os tipos específicos de enzimas, tá? Isso também é um trecho que merece a sua atenção e o seu cuidado e, consequentemente, as suas anotações. As enzimas, elas podem ser conjugadas. E o que são enzimas conjugadas? São enzimas que possuem uma parte não proteica em sua estrutura. Isso não é nada de estranho, porque a gente já viu há pouco tempo, né, a abordagem sobre proteínas complexas, que são proteínas que têm uma região não proteica grudada na sua estrutura. A mesma situação vem para cá, tá? Essa porção proteica da enzima é chamada de apoenzima.
e a porção não proteica é chamada de grupo prostético, tá? Este grupo prostético, ele pode ser de duas naturezas, orgânica, como é o caso das vitaminas, por exemplo, e aí esse elemento que auxilia a proteína, que se liga à porção proteica da enzima, seria chamada de coenzima. Ou se ele for de natureza mineral, como é o caso, por exemplo, do magnésio, né, de sais minerais, que se liga também à porção proteica da enzima. Neste caso, por ser de caráter mineral, seria chamado de cofator. Então, de olho, muita atenção nisso. As proteínas, né, as enzimas chamadas de conjugadas, têm uma porção proteica e uma porção não proteica na sua estrutura. A porção proteica eu chamo de apoenzima e a porção não proteica eu chamo de grupo prostético. Esse grupo prostético pode receber a denominação de coenzima quando possuir natureza orgânica, a exemplo das vitaminas, ou pode ser denominado de cofator quando possui natureza mineral, natureza inorgânica, como o caso aí dos sais minerais. Perfeito? Então, tudo tranquilo com essa questão? Então, para a gente fechar essa ideia, fechar esse raciocínio, olha comigo, ó, apoenzima mais grupo prostético é igual a holoenzima, tá? A holoenzima é a junção das duas partes, proteica e não proteica. A apoenzima mais o grupo prostético. Tranquilo? Se não está claro, pessoal, retrocede o vídeo, vê de novo, anota, não deixa de fazer os teus registros para ajudar você a fixar melhor a ideia, tá? Se valer a pena aí, faz um post-itzinho, deixa ele para chamar a tua atenção aí no caderno, porque seguramente esse é um assunto que sempre aparece em questões de prova, beleza? Enzimas alostéricas, tá? Vamos prestar atenção e bastante atenção nesse tipo de enzima que são chamadas de enzimas alostéricas. O que elas são na realidade? São enzimas que possuem, além do sítio ativo, outros sítios denominados de sítios alostéricos, onde se ligam substâncias que regulam a atividade dessa enzima, tá? Então, na hora que a gente fala desse sítio alostérico, tá? Ele normalmente é uma região, um espaço na estrutura proteica da enzima, aonde vai se ligar uma determinada estrutura, que não é o sítio ativo da enzima, mas uma estrutura que vai funcionar como um ativador dessa enzima, tá bom? Então, quando o ativador alostérico entra em ação, nós dizemos que houve uma estimulação da reação, tá? Então, aquele elemento que se liga no sítio alostérico e ativa a estrutura enzimática, que oferece mais ação para essa atividade enzimática, eu digo que ele é um ativador alostérico, ele estimula a reação. E existe também os inibidores alostéricos, que reduzem a reação, ou seja, substâncias que ao se ligarem a enzimas modificam seu sítio ativo, fazendo com que a velocidade da reação diminua ou às vezes não ocorra por uma inibição alostérica, tá certo? E aqui você consegue visualizar bem nesse esqueminha esses dois casos, tá? O que é um ativador e um inibidor alostérico, tá? Perceba, ó, que neste caso aqui, ó, nesse primeiro da sua esquerda, você tem um componente não proteico se ligando num sítio alostérico aqui da enzima que altera o seu sítio ativo e proíbe que a reação ocorra, tá? De mesmo modo, você tem aqui, ó, à sua direita esse quadradinho em azul que passa a funcionar como um ativador que, ao se ligar no sítio alostérico, modifica o centro ativo, permitindo que a enzima consiga se ligar ao seu substrato e, portanto, favoreça a ocorrência da reação. Tranquilo com isso? Então, nós vimos aí o que são enzimas alostéricas, que são aquelas enzimas que apresentam outros centros na sua estrutura, que não é o centro ativo, mas sim os centros alostéricos ou sítios alostéricos, aonde substâncias se ligam, podendo atuar como ativadoras do processo enzimático, e nesse caso será chamado de ativador alostérico, ou inibidor do processo enzimático, e nesse caso será chamado de inibidor alostérico. Beleza? Tranquilos com isso? Nesta aula de hoje, a gente finaliza a nossa abordagem por aqui. Eu espero que tenha tudo ficado muito claro para vocês, tá? Mas não esquece, precisa dar aquela revisadazinha depois, dar aquele reforço resolvendo os exercícios
e logo logo nós nos veremos mais uma vez por aqui para dar sequência aos nossos estudos sobre componentes orgânicos da célula. Um forte abraço e nos veremos logo logo. Até breve!